Aí, pega a pipoca que nós vamos falar de anarquismo versus fascismo. E também vamos falar do anarquismo aqui no Brasil e dos tipos de anarquismo. Já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Anarquismo versus fascismo. No século XX, o totalitarismo tomou conta da Europa. Os 3 principais países totalitários europeus vivenciaram a oposição de ideólogos socialistas e anarquistas. Na Alemanha nazista, combateu fortemente o socialismo em seu território. Já na União Soviética totalitária e socialista, enfrentou oposição anarquista, perseguiu e matou. Na Itália fascista de Mussolini, vivenciou oposições socialistas embaseadas nos escritos de grandes intelectuais, como o filósofo marxista Antônio Gramsci e o ativista anarquista Érico Malatesta. Os ideais anarquistas são completamente opostos ao nacionalismo e ao controle total dos regimes totalitários no totalitarismo. Não é apenas a política centrada na mão de uma ditadura, mas a vida privada das pessoas também. Devido sua força e a capacidade de mobilização das massas, vários ativistas anarquistas foram perseguidos, presos, exilados e mortos durante o regime fascista italiano. Anarquismo no Brasil. No fim do século XIX, uma vasta quantidade de imigrantes, em especial da Itália, vieram para trabalhar no Brasil nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escrava, que pouco a pouco ia sendo trocada por mão de obra assalariadas até a abolição total dos escravos em 1888. Com os imigrantes, em sua maioria camponeses, vieram também as ideias anarquistas. Uma colônia anarquista chegou a firmar-se em terras brasileiras, no Paraná, entre 1890 e 1894, a então Colônia Felícia, ou a Colônia de Santa Bárbara. Foi uma interessante experiência anarquista autogestionária, mas que durou pouco tempo. Nos centros urbanos, especialmente em São Paulo, vários agitadores anarquistas reuniam-se a líderes sindicais ou, muitas vezes, promoveram atos paralelos aos atos sindicais de forte inspiração marxistas. Os atos públicos eram agitados e terminavam com a repressão violenta da polícia em resposta à arruaça promovida pelos agitadores anarquistas. Em 1907 foi criado uma lei para coibir as ideias anarquistas trazidas pelos italianos, a chamada Lei Adolfo Gordo, em referência ao parlamentar que criou e sancionada pelo presidente Afonso Pena. A lei previa a expulsão imediata de qualquer imigrante que promovesse atos anarquistas no país. Tipos de anarquismo. Apesar da ideia central ser a mesma, o anarquismo divide-se em 2 correntes diferentes. Isso acontece porque alguns anarquistas têm opiniões distintas relativamente ao mesmo tempo. As principais correntes anarquistas são o anarquismo individualista e o anarquismo coletivista. O anarquismo individualista se opõe ao anarquismo coletivista, porque crê que a coletividade pode acabar resultando em autoritarismo. Ele considera que um grupo de indivíduos se une e esse grupo pode acabar exercendo alguma autoridade sobre os demais. Por outro lado, o anarquismo coletivista se opõe ao anarquismo individualista, pois julga que o individualismo pode resultar na mesma lógica do capitalismo. Neste caso, o poder ficaria centralizado. Por exemplo, se um indivíduo acabasse se destacando dos demais em certa atividade, resultaria em um poder centralizado. E aí, gostou desse conteúdo? Curte, comenta e compartilha. E se é novo por aqui e gosta de conteúdos como esse, me segue para mais.